Textos. Primeiramente em Mateus capítulo de número 1. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. O tema da nossa mensagem será os filhos de Isaque, Jacó e Esaú. Esse é o tema da nossa mensagem nesse dia dos pais, os filhos de Isaque, Jacó e Esaú. Mateus capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque e Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Então, Mateus, ele procura nos mostrar que Jesus Cristo é o legítimo descendente de Davi. Uma das intenções de Mateus, ou a intenção central de Mateus, é mostrar que Jesus, ele é legítimo rei. Então ele mostra, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mas Mateus também mostra que Jesus, ele é filho de Abraão, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque e Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. E depois dessa descendência vem Jesus. Vamos abrir lá em Gênesis, meus irmãos. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Nós vamos ler do verso 19 até o verso de número 28. Gênesis capítulo 25, do verso 19 até o verso de número 28. Vamos fazer uma leitura alternada, meus irmãos, nessa noite um pouco fria. Peço que os irmãos leiam os versos pares, farei a leitura dos versos ímpares e peço que os irmãos em unidade, com bastante força, leiam os versos pares. Até o verso 28. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Cresceram os meninos. Esaú saiu perido caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos pela tua santa palavra. Tua palavra, ó Deus, que é pura e verdadeira. Tua palavra que é inerrante e infalível, a Tua palavra, Senhor, que nos revela sobre o Teu caráter, sobre a Tua vontade, sobre a Tua soberania. Pedimos, ó Deus, dá-nos compreensão das Escrituras. Nossa oração, Senhor, é para que ninguém seja confundido diante da Tua palavra, mas que nós sejamos esclarecidos, ó Deus. Pai querido, fala aos nossos corações, pela palavra e pelo Espírito.
Fortaleça, Senhor, as nossas vidas espiritualmente. Abençoa todo o teu povo agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nossa mensagem, nós lemos Mateus, mas a nossa mensagem será aqui, especialmente em Gênesis, no texto que nós lemos. Tema da mensagem, como nós já falamos, os filhos, Isaac e seus filhos, Jacó e Esaú. Meus irmãos, nós estamos no livro de Gênesis e é importante nós entendermos o contexto desse livro. O autor de Gênesis é Moisés, e o livro de Gênesis, ele nos conta os inícios, ele nos conta como todas as coisas começaram, como todas as coisas foram criadas, mas também como as famílias tiveram início, e também as nações, Até o capítulo de número 11, nós vemos o início geral das nações, e também das línguas das nações. Mas a partir do capítulo 12, Deus ele vai mostrar como nasce a nação de Israel, como surge a nação de Israel. E aí então, toda a Escritura vai dar foco a isso no Antigo Testamento, o desenrolar da história de Israel. Porque no livro de Gênesis, nós também encontramos, lá desde o capítulo de número 3, a promessa do Messias. E Deus vai mostrar aqui em Gênesis que esta promessa do Messias se cumprirá na nação de Israel. Mas como surge a nação de Israel? A nação de Israel surge através de um homem chamado Abraão. Abraão, ele é aquele, podemos dizer assim, o gerador de Israel. O nome dele originalmente era Abrão, pai exaltado. Mas Deus fez uma aliança com esse homem e mudou o seu nome para Abraão, pai de multidões, pai de muitas nações, mas especialmente pai de Israel, E de Abraão viria o Messias, Essa é a promessa de Deus a Abraão. É por isso que quando nós olhamos lá para Mateus, o primeiro dos evangelhos, Mateus diz que Jesus Cristo é filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos, e é daí então que vem o Messias, é daí que vem o Salvador. Quando olhamos, meus irmãos, para o livro de Gênesis, desde o capítulo de número 12, nós encontramos ali Abraão. Abraão é o homem mais ilustre do Antigo Testamento. Abraão é considerado pai de 3 grandes nações, de 3 grandes religiões, aliás, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Abraão, é o portador de todas as promessas de Deus, mas a principal promessa que Abraão portava era a promessa do Messias, era a promessa do Salvador. Abraão, ele teve um filho, e esse filho nasceu como fruto de um milagre, porque a mulher de Abraão era estéril. E quando esse filho nasceu, Abraão chamou o menino de Isaac. Isaac significa riso, Isaac significa alegria, porque, meus irmãos, é motivo de riso, é motivo de alegria a salvação que Deus tem para o seu povo. E Isaac, como nós vemos aqui no texto, Isaac ele teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Mas a aliança de Deus foi com Jacó, não foi com Esaú. Estes 2, Jacó e Esaú, vão formar 2 nações, como nós veremos, mas só Jacó será herdeiro das promessas de Deus. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o verso de número 19, nós vemos que Moisés está descrevendo as gerações daqueles que têm aliança com Deus. Amém, igreja? Essa é a intenção de Gênesis. Gênesis, quando vai trazendo ali as genealogias, até o capítulo de número 11 de Gênesis, Moisés procura mostrar, essa genealogia é de quem tem aliança com Deus, e essa genealogia é de quem não tem aliança com Deus. Mas a partir do capítulo 12, nós vemos as descrições daqueles que têm aliança com o Senhor. Então Moisés está descrevendo as gerações daqueles que têm aliança com Deus, aliança que é
prerrogativa de Deus estabelecer. Deus é quem escolhe com quem ele fará aliança, mesmo antes da pessoa nascer. Esse foi o caso de Isaac. Isaac, antes do nascimento de Isaac, Abraão teve um filho chamado Ismael. E Abraão pensava que a aliança seria com Ismael. Mas Deus disse para Abraão: você vai ter outro filho, e é com esse filho que eu vou estabelecer a aliança. Ele vai se chamar Isaac. E antes do filho de Isaac nascer, Deus disse que ele estabeleceria a sua aliança com Jacó, porque Isaac teve gêmeos. Mas Deus disse, antes dos meninos nascerem, Deus disse: a minha aliança será com Jacó. Eu amei Jacó, diz o Senhor lá em Malaquias, e em Romanos capítulo 9 também Deus diz: eu amei Jacó. Nesse dia dos pais, meus irmãos, nós vamos ver sobre Isaac e seus filhos, e os descendentes da aliança. Olhando para esse texto bíblico, nós vamos trazer os seguintes pontos: pais e filhos da promessa. Depois nós vamos ver pai e mãe de fé, será o segundo ponto. Terceiro ponto, um pai de oração. O quarto ponto, filhos para o propósito e desígnio de Deus. E por fim, o último ponto, filhos do mesmo pai, mas filhos tão diferentes. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, no verso de número 19, nós vemos sobre pais e filhos da promessa, pais e filhos da aliança. Veja ali comigo o verso de número 19, diz assim: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Nesse verso, meus irmãos, nesse verso de número 19, Moisés, sob a instrumentalidade do Espírito Santo, Moisés quer nos mostrar a geração espiritual que herdou as promessas de Deus. Porque Abraão já havia tido outro filho, mas o texto nem menciona ele. Não diz, Abraão gerou Ismael e depois Isaac. Não diz, Abraão gerou Isaac, porque a intenção de Moisés é descrever aqueles que têm aliança com Deus. Abraão gerou Isaac e Isaac herdou todas as promessas de Deus. Veja o capítulo 17 comigo, rapidamente. Capítulo de número 17 de Gênesis. Capítulo de número 17, versículos 21 e 22. Deus diz assim: a minha aliança, Isaac não tinha nascido. A minha aliança, porém estabelecerei com Isaac. Vou estabelecer a minha aliança com Isaac, a qual Sara te dará à luz, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim da fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. É interessante isso, meus irmãos, porque Deus estabelece aliança com alguém que ainda nem havia nascido. Ele nasceria depois de 1 ano, Sara nem estava grávida da criança, mas Deus diz, é com ele que eu vou estabelecer a minha aliança. É dele que virá o Messias, é dele que virá o Salvador. A história, meus irmãos, caminharia ainda por séculos, mas Deus não falha em sua palavra. Por isso Mateus diz, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Judá e os seus descendentes, e desse descendente vem Jesus Cristo, o Salvador. Deus fez muitas promessas para Abraão, mas a principal delas é o Messias. Deus prometeu para Abraão prosperidade, a terra, mas a grande promessa de Deus a Abraão era o descendente, o Messias. A aliança, meus irmãos, passava de pai para filho. Por isso os pais precisavam ensinar seus filhos a respeito da aliança. Quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 6, nós vemos que é dever dos pais, especialmente dos homens, cabeças, ensinarem a seus filhos a respeito da aliança, ensinarem a seus filhos que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, e que nossos filhos devem amar a Deus com toda a força do coração, da alma e do entendimento. Eu creio, meus irmãos, que Abraão ensinou isso a Isaac, e Isaac ensinou isso a Jacó, e depois aos seus descendentes, mesmo antes de Moisés ter dado os mandamentos.
Abraão ensinou Isaque, que ensinou seus filhos. Os pais têm a obrigação de ensinar seus filhos. Os pais têm o dever de transmitir valores. Que valores nós temos transmitido aos nossos filhos? É certo, meus irmãos, que nós precisamos ensinar os nossos filhos, levando-os à educação. Precisamos levá-los à escola e ensinarmos muito a eles nesse sentido. Mas a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor, os filhos podem aprender sim na igreja, na escola dominical. Mas os filhos aprendem especialmente o temor do Senhor quando os pais são representantes de Deus para os seus filhos. O mundo tem seus valores. O mundo transmite valores através das músicas, das novelas, mas a igreja também transmite valores. E pais cristãos estão constantemente transmitindo valores aos seus filhos. Abraão gerou a Isaque. Mas veja, meus irmãos, a intenção de Moisés não é apenas dizer, Abraão teve um filho que se chamou Isaque. Não. Abraão teve um filho que herdaria as alianças e as promessas de Deus. E nós queremos que os nossos filhos também herdem as promessas e as alianças de Deus. Amém, igreja? Por isso nós precisamos ensiná-los, nós precisamos passar a eles isso. Essas promessas, essas alianças, para que eles se apropriem pela fé. Segunda coisa, queridos, que vemos no texto é a respeito de pai e mãe de fé. Veja comigo ali o verso de número 20. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque, ele se casou com a sua prima Rebeca, e uma mulher de fé. Para saber mais sobre o casamento deles, basta você ler depois na sua casa Gênesis capítulo de número 24. Quando nós olhamos, meus irmãos, para as Escrituras, eu entendo que tinham muitas mulheres em Canaã. Muitas mulheres em Canaã. Mulheres talvez bonitas e inteligentes. Mas não eram essas mulheres que Deus tinha para Isaque. Isaque deveria se casar com uma mulher de fé. Abraão, o pai de Isaque, teve o cuidado de fazer com que seu filho não se casasse com uma mulher que tinha a cultura cananita, uma cultura pecaminosa. Por isso, Abraão foi buscar, em terra distante, na terra dos seus parentes, uma esposa para seu filho Isaque. E Isaque se guardou até os 40 anos, até que Deus lhe preparou uma mulher crente. E aqui, meus irmãos, nós temos um ensino para nós. Nós temos um ensino para os pais. Temos que fazer o máximo ao nosso alcance, para com que nossos filhos se casem com mulheres que temam a Deus e que tenham fé. No mundo, há muitas esposas, há muitas opções, vamos dizer assim, para os nossos filhos. Mulheres bonitas, talvez, inteligentes, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqueles, então, que têm namoradas não crentes, ou namorados não crentes, devem buscar se certificar da conversão destes, antes de se casarem. Abraão teve esse cuidado para com Isaque. Por quê? Porque era necessário que Isaque se casasse com uma mulher de fé, para que ele não se corrompesse. Veja, meus irmãos, Deus já havia escolhido Isaque antes do nascimento dele, mas Abraão agiu com diligência para com o seu filho, e nós pais também devemos ser diligentes para com os nossos filhos, a fim de direcioná-los no seu casamento. E o texto, então, quando Moisés nos mostra que Isaque se casou com Rebeca, é claro que Moisés quer instruir o povo de Deus um crente deve casar com outro crente. Nós não devemos olhar para o mundo, nós devemos olhar para a igreja e buscar alguém do Senhor com quem casar. Agora, meus irmãos, é interessantíssimo a sequência do texto, o versículo de número 21,
onde nós encontramos um pai de oração. Isaac, um pai de oração. Isaac conhecia o poder de Deus, o poder da oração, porque a mãe de Isaac era estéril, Sara era estéril. E Abraão, meus irmãos, certamente intercedeu por Sara, para que ela tivesse um filho. Abraão esperou por 25 anos, até que Sara tivesse um filho. E Isaac nasceu como fruto de um milagre, porque Sara já era muito idosa, e Abraão já tinha 100 anos, quando Deus deu para Abraão Isaac. Então Isaac conhecia o poder da oração. Ele nasceu como fruto de um milagre, ele sabia que Deus faz milagres. Veja comigo o verso de número 21, diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Vamos ler juntos, meus irmãos? Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaac era um pai de oração, e sua família recebeu um milagre como fruto de oração. A esposa de Isaac era estéril. Uma das promessas que Deus fez para Abraão é: você terá um filho, e desse filho então virá o Messias, o teu descendente. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que Isaac, ele se casou com uma mulher estéril. Como a promessa de Deus se cumpriria se a sua mulher, sendo a sua mulher estéril? Isaac então foi orar por sua esposa. Meus irmãos, por quanto tempo Isaac orou por sua esposa? Porque o texto, olhando para o texto, assim, de forma superficial, parece que ele fez uma oração só e Deus lhe atendeu a oração. Mas subentende-se do texto que ele orou por sua mulher durante 20 anos. Durante 20 anos ele orou por sua esposa, até que ela engravidou, e Deus lhe deu filhos. Foram 20 anos de oração. Veja comigo o verso de número 26. O final do verso 26 diz assim: era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe os deu. Ele casou com 40, mas ele foi ter filho só com 60. O pessoal na escola confundia: Isaac é seu pai ou é seu avô? Porque ele já tinha 60 anos quando teve os meninos. E Abraão nesse tempo era vivo. Abraão nesse tempo era vivo. Abraão conviveu com os meninos Jacó e Esaú até os 15 anos de idade deles. Veja, meus irmãos, que eu imagino Isaac conversando com Abraão. Isaac dizia assim a seu pai: pai, Deus fez uma promessa, já foi difícil, você teve que orar por 25 anos pela mãe para que ela engravidasse, aqui estou eu, mas agora eu me casei com uma mulher estéril. Abraão talvez dissesse a Isaac: Isaac, meu filho, tenha paciência, ore, não desista, porque Deus é fiel. Talvez você tenha que fazer como eu, orar por longos anos, até que Deus te atenda a oração. E a Bíblia diz: Isaac orou por sua mulher, e o Senhor lhe ouviu as orações. Amém, igreja? Quando nós oramos, Deus atende às nossas orações. Nós não podemos desistir. Nós aprendemos com Isaac que os maridos devem amar as suas esposas, porque subentende-se do texto que Isaac amava Rebeca. Aliás, não só subentende-se, porque a Bíblia diz que no momento em que ele toma a Rebeca para sua esposa, a Bíblia diz: Isaac a amou. Isaac amava a sua esposa. Aprendemos que os maridos devem amar suas esposas. E se há problemas
devem orar por elas, devem orar pela família sem esmorecer. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Orai sem cessar significa não deixe de orar, não pare, não esmoreça. Talvez alguém pergunte: por que orar por tanto tempo? Porque Deus não atende logo as nossas orações. Meus irmãos, Deus tem o tempo dele. Cada um vem no seu tempo próprio, e havia o tempo próprio para o nascimento dos filhos de Isaque. O nosso dever é orar e crer. Deus não tem pressa, mas Ele é fiel a todas as suas promessas. A oração de Isaque por um filho é a oração de todo o povo de Deus por um filho. Porque todo o povo do Antigo Testamento orou e esperou pacientemente pelo Messias. Quando Jesus foi apresentado no templo, Maria encontrou no templo Simeão, que estava orando pelo Messias. Nós devemos orar pela vinda do nosso Senhor e esperarmos pacientemente pelo seu retorno. Só que Jesus não veio de uma mulher estéril. Jesus veio de uma virgem. As descendentes, as mulheres da genealogia de Cristo, muitas delas estéreis, para mostrar que Deus pode fazer milagres. Se Deus pode fazer nascer de uma mulher estéril, em uma mulher estéril uma criança, Deus pode fazer também nascer de uma virgem, porque para Deus não há impossíveis. Meus irmãos, a resposta de oração. A Bíblia nos ensina a orarmos. A Bíblia nos ensina a orarmos diante de problemas e não entregarmos os pontos. A Bíblia nos ensina a orarmos. Quarto ponto, queridos irmãos, filhos para cumprirem o propósito de Deus e não o dos pais. Os pais devem ter essa consciência. Deus, quando nos dá filhos, Ele nos dá filhos não para nós mesmos, mas Deus nos dá filhos para Ele mesmo, para a sua glória. Veja comigo o verso de número 22 e o verso de número 23, diz assim: os filhos lutavam no ventre dela. Ela demorou tanto para engravidar, muito tempo de oração, mas quando ela se viu grávida, ela percebeu que havia briga no ventre dela. É certo que Rebeca não sabia que haviam gêmeos na barriga dela. Naquele tempo não tinha ultrassom. Ela não sabia se eram meninos, se eram meninas, se eram 2, se eram 3, se eram 4, só soube depois que nasceu. Mas ela sabia que tinha uma coisa ruim acontecendo ali dentro da barriga dela, como que uma guerra. Os filhos lutavam no ventre dela, verso 22. Então disse: se é assim, por que vivo eu? Imagino que ela devia estar passando muito mal na gravidez. E talvez sentindo ali chutes, socos, enjoos. Meu Deus, por que eu estou vivendo assim? O que está acontecendo? E a Bíblia diz, veja ali o final do verso 22. E consultou ao Senhor. Isso aqui, meus irmãos, é significativo porque Isaque orou por sua esposa, mas sua esposa também orou pelos meninos. Quando ela percebeu que havia um problema, como que uma briga acontecendo no ventre dela, ela foi orar ao Senhor, ela foi consultar a Deus. É provável que ela tenha pedido a ajuda de Abraão. Nós não sabemos como foi essa consulta, talvez havia ali os lugares de oração, talvez ela tivesse ido a algum lugar e então ela obteve a resposta de Deus, mas o fato é que Deus respondeu. Veja o verso 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Lembre-se que Gênesis conta o início das nações.
E aqui Deus está dizendo, olha, 2 nações vão nascer de ti. 2 nações vão nascer de ti. 2 nações há no teu ventre. E essas nações, elas não vão caminhar juntas, elas se dividirão. Um povo será mais forte e vai fazer com que o outro o sirva. No caso, o mais novo será mais forte que o mais velho, e o mais velho o servirá. Os filhos de Isaque, por quem ele orou, gerariam 2 nações. O primogênito, Esaú, seria o pai dos edomitas. Os edomitas foram uma nação com apetites mundanos, com apetites carnais. Mas a segunda nação viria do outro filho, Jacó. Jacó depois teve o nome dele mudado por Deus para Israel. Israel significa campeão com Deus. E durante a história, olhando para a história bíblica, Jacó e Esaú, ou seja, os edomitas e os israelitas, nunca caminharam juntos. Eles sempre brigaram, porque eram culturas diferentes. Os edomitas, uma cultura mundana, os israelitas, uma cultura espiritual. Chegou um tempo na história em que Davi conquistou Edom e fez com que os edomitas se tornassem escravos dos israelitas. Passados séculos, os edomitas não existem mais. Mas Israel continua sendo um povo campeão com Deus. Tudo aquilo que Deus disse para Rebeca se cumpriu na história. Você pode conferir na própria Escritura. E olhando para a história mesmo, nós vemos que Edom já não existe mais, mas Israel continua sendo um povo campeão com Deus. É interessante, meus irmãos, que o texto então nos mostra que estes filhos que Isaque teria, não seriam para ele, mas seriam para cumprir os desígnios de Deus na história das nações. Amém, igreja? Os irmãos estão compreendendo? E os filhos que nós temos também não são para nós. Os filhos que nós temos pertencem a Deus, para cumprirem os propósitos de Deus. Nós, como pais, devemos ensiná-los, devemos orientá-los, devemos direcioná-los. É nosso dever, mas eles cumprirão os propósitos de Deus. Muitos pais se frustram porque os filhos não se tornaram aquilo que eles gostariam que fossem. Pais se decepcionam porque queria que meu filho fosse isso ou aquilo, mas queria que meu filho fosse advogado ou médico, mas ele se tornou pastor. Mas, meus irmãos, filhos não são para nós, eles são para o Senhor, cabe a nós direcioná-los. Nossos filhos são como flechas na aljava. A flecha você pega e direciona, mas nesse caso, o alvo em que as flechas atingirão, é Deus quem decreta, é Deus quem determina. Por isso Deus disse a Rebeca, veja o verso 23, 2 nações há no teu ventre. Já imaginou Deus dizer isso para uma mãe? Olha, você tem 2 nações aí na sua barriga. 2 povos vão nascer de ti, e esses povos, depois de um tempo, eles se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Isso estava no decreto de Deus. E se cumpriu durante a história. E o último ponto, queridos, pais e filhos tão diferentes, porque nós vemos que, veja ali os filhos de Isaque, verso 25, saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú, né? Esaú tem uma raiz que é peludo. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. A raiz de Jacó tem a ver com calcanhar,
mas também com trapaceiro. Só depois dos 40 anos é que ele se converterá. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Aqui nós vemos, os pais, o pai pendendo para um filho e a mãe pendendo para outro filho. Mas a mãe sabia, porque Deus revelou para ela, que a aliança de Deus seria com Jacó. Talvez por isso ela amasse mais a Jacó. Porque quando o texto diz que Isaac amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó, o texto não quer dizer que o pai não amava também o outro filho, mas o texto original quer dizer amava mais. Rebeca sabia que a aliança era com Jacó. Deus havia dito para ela. E lá em Malaquias diz que Deus, como Rebeca, amava Jacó. O próprio Deus também, como Rebeca, amava mais a Jacó. Amava Jacó. Você pode ver isso em Malaquias também, em Romanos capítulo 9, a partir do verso de número 6. Nós pais, contudo, devemos ter cuidado com preferências de amor para com os nossos filhos. Devemos procurar dedicar-lhes amor igual e ensinar-lhes igualmente as Escrituras. Para concluir, meus irmãos, esse é um texto que tem muitas lições para nós no Dia dos Pais. O objetivo central do texto, o objetivo bíblico, como eu disse, é nos contar a origem de Cristo. O texto nos fala da genealogia de Cristo, da onde Cristo veio. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, que gerou Judá e a seus irmãos, e é daí que vem o Cristo. Todas as promessas que nós encontramos aqui nesse texto, todas elas já se cumpriram. Jesus é o descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Agora podemos tirar aqui alguns ensinos práticos para nós. O primeiro deles é para você jovem, não tenha tanta pressa de se casar. Isaac foi se casar com 40 anos. E Jacó também não casou muito cedo. Mas Isaac se casou com uma mulher crente. Procure se casar com uma mulher crente. Ore por isso. Ore por isso. Ore antes de se casar. Uma outra aplicação, meus irmãos, é se encontrar problemas no casamento. O que devemos fazer se encontrarmos problemas no casamento? Se encontrarmos problemas no casamento, devemos orar. Devemos orar. Isaac, quando viu que a sua esposa era estéril, ele orou. Rebeca, quando viu que tinha problemas ali, estava sentindo algo na sua barriga que não estava muito certo, ela foi consultar ao Senhor. Meus irmãos, é o que nós devemos fazer, devemos orar. E não devemos esmorecer em nossas orações. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Nós devemos orar. E Deus é um Deus que faz milagres. Ele fez um milagre por Abraão, ele fez um milagre por Isaac, e ele pode fazer também um milagre por nós, se orarmos como Isaac orou, de maneira perseverante. Mas o fato é, se encontrar problemas em sua família, não desista da sua família, ore por ela. Maridos, orem por suas esposas, orem por seus filhos. Pais, orem por seus filhos, orem, porque a Bíblia diz que muita eficácia tem a oração do justo. Nós devemos orar. Uma outra aplicação: não temos filhos para nós, eles pertencem a Deus, e Deus vai cumprir o seu propósito na vida deles. Mas nós, como pais, devemos ensinar, instruir e orientar.
mas no final da história, eles pertencem a Deus. E por fim, meus irmãos, nossos filhos são diferentes. Temos que ter cuidado com as preferências. Eles são diferentes. Devemos procurar dedicar-lhes amor igual. E cuidar para que eles estejam sempre na presença do Senhor. Curva a sua cabeça, coloque diante de Deus seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai, diante da Tua palavra, ó Deus, que é tão profunda e tão reveladora, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e as nossas famílias. Pedimos, ó Pai celeste, pelos pais que estão aqui agora. A nossa oração, ó Deus, pelos nossos pais, pelos pais que aqui estão, é que, assim como Abraão e Isaac, eles se apropriem das Tuas promessas, e que eles tenham fé em Ti, ó Deus. Diante dos impossíveis, que eles creiam que o Senhor não falhará. Ó Deus, faz dos pais aqui presentes homens de oração, homens que quando encontram problemas em suas casas, dobram os joelhos e oram, esperando do Senhor a ajuda e o socorro. Ó Deus amado, nós sabemos que o Senhor vai cumprir os Teus propósitos em nossas vidas e em nossas famílias, e que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Por isso, Deus, nós entregamos nas Tuas mãos a vida dos nossos filhos. Que o Senhor cuide deles. É nosso dever ensiná-los, orientá-los, amá-los, ó Deus. Mas que nós possamos confiar em Ti para cuidar dos filhos da aliança. Ó Deus, em Ti nos alegramos e de Ti esperamos todo o bem para as nossas famílias. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Estar cantando um hino a Deus. Peço ao presbítero Ismael que nos ajude com esse hino. Esse é um 163, Ismael.
Senhor nosso Deus,